pessoal, tudo certo? Estamos aqui para mais uma aula aí em relação à disciplina Fundamento de Cálculo em Processo. E a anterior foi baseada em balanço de massa em base mássica, e agora nós vamos trabalhar com balanço de massa em base molar. Se vocês derem uma olhadinha aqui, ó, nossa quantidade de componentes já deu uma aumentada em relação ao outro exercício, já vai dar uma dificuldade um pouco maior, vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Mas, em teoria, os fundamentos para se resolver isso são os mesmos. Então, vamos entender o contexto disso aqui. Eu estou entrando com uma carga F aí no meu sistema e eu estou destilando ela. Como funciona a destilação? Eu estou fornecendo calor para separar dois componentes, um mais volátil, né, e o outro menos volátil, e aí com pontos de ebulição diferentes, né? Então eu separo aí um componente destilado e o meu resíduo aí na corrente B. Então, corrente F é a carga, corrente D é o meu destilado, corrente B é o meu resíduo. Se eu fosse contextualizar isso aqui, eu posso, sei lá, colocar isso em uma usina de açúcar e álcool, que eu estou lá destilando para separar o álcool o vinho, né? Eu quero separar, eu estou destilando o vinho para mim separar o álcool e dos outros componentes. Então, supondo que os 50% ali é água, 30% no caso, 50% é álcool, 30% é água e os 20% ali é um subproduto, assim, sei lá, algum óleo que forma. E aí nós temos lá que depois de destilar, eu aumentei a concentração para 80% na minha corrente D. Então quer dizer que a minha destilação fez com que a minha quantidade ali de A fosse mais concentrada por conta da destilação. Então, beleza. Vamos começar entendendo como trabalhar esse exercício. Ó. Detalhe que ele me fala, dá essa informação. Ele fala que a minha carga ela tem uma relação com o material destilado. Então quer dizer que o quê? Eu tenho uma proporção entre o que é destilado e o que entra no meu sistema. Então quer dizer o quê? A razão entre o meu destilado pela minha carga é 0,6. Então vamos trabalhar com isso. Primeira coisa de tudo, avaliar se eu consigo resolver isso, se é um problema com o sistema que tem a possibilidade, no caso, né? Então vamos lá. Três componentes. Quais são as minhas incógnitas? Eu tenho uma com a minha carga F, duas com a minha carga D, três com o meu resíduo B, quatro com a minha componente A, cinco com a minha componente B e seis com a minha componente C. Então, nesse sistema, eu tenho seis incógnitas. E aí nós vamos avaliar as equações. Lembrando, ó, macetezinho lá dos outros, se eu tenho três componentes, eu posso usar três equações. Isso independente se for o balanço global e duas de componentes, como um conjunto de três, né? Ou três componentes, como outro conjunto de três. E aí, ó, além disso, eu tenho o quê? Eu tenho essa relação, que ela querendo ou não, é uma equação, então tenho quatro equações já. E eu tenho uma muito importante. Eu sei o quê? Que na minha corrente B aqui, ó, o que acontece? Eu sei que A mais B mais C é igual a 1. Então, nisso, eu tiro que eu tenho cinco equações. Então, se eu for avaliar isso, que nem no outro exercício, nós vamos ter 1 de grau de liberdade, né? Isso me representa um sistema possível indeterminado. Lembrando que eu posso ter infinitas soluções para esse sistema, dependendo da base de cálculo que eu estou selecionando. Então vamos lá. O que é mais fácil trabalhar? Olha, se eu selecionar uma base de cálculo em relação a D ou a F, eu já vou ter muita coisa no meu exercício. Eu vou conseguir determinar os componentes ABC aqui, vou conseguir determinar a corrente F. Se eu sei F, aqui se eu isolar o D, eu vou conseguir determinar o D também. Então eu consigo ganhar muito tempo. Como o F está dividindo aqui, eu vou usar ele como base de cálculo, porque aí a equação aqui fica mais fácil. Então, o primeiro passo nosso aqui é falar o quê? Que o F é igual a 100 kmols. Por que agora eu estou usando quilomol? Agora eu já estou trabalhando com componente volátil. Isso pode ser um gás ou algum outro componente. Então, é mais fácil trabalhar dessa forma. Que quando você tem essa condição aí, assim, para contextualizar é melhor. Então, vamos trabalhar aqui no quilomol. Então, ó, se eu sei que a F é 100 kmols,
Eu sei que o D é o quê? 0,6 vezes F, então o meu D vai ser 60 kmols. Beleza. Agora, se eu sei que o meu F é 60 kilo, perdão, o F é 100 kmols e o D é 60 kmols, eu posso trabalhar com uma das equações minhas, que é o quê? F mais... Opa, o que entra é igual ao que sai, né? Que seria D mais B. Se eu sei o F, sei o D, eu sei o B. O B vai ser F menos D, que é igual a 100 menos 60, igual a 40 kmols. Beleza, determinamos aí mais um componente. Ah, eu acabei falando do exercício, mas eu não falei as demandas dele, né? Então ele quer saber o quê? Obviamente quer determinar todas as correntes, né? E também ele quer saber qual que é a relação entre B e F. Então quer dizer o quê? Quanto você tem de resíduo pela sua quantidade de carga. E aí também determinar a composição aqui, né? Então, no caso, vamos lá. Voltando assim, só para determinar nossas demandas. Então, isso não interferiu tanto no nosso caminho. Agora, se eu sei F, sei D, sei B, eu posso fazer o quê? Eu posso determinar meus componentes A, B e C. Como que eu determino isso? Eu sei que eu tenho uma equação para o meu componente A, tenho uma equação para o meu componente B e tenho uma equação para o meu componente C. Então, como que eu vou relacionar isso? Vamos lá, para o componente A, eu sei que é 0,5 vezes F, que é 50% vezes a minha corrente F, em D, igual 0,8 vezes D, mais XB, A vezes B, né? Então, o que que é isso aqui? Ó? Isso aqui é a fração de A na minha corrente B. E aí vai se repetir da mesma forma para os outros componentes. Então, para o B, eu vou ter 0,3 vezes F igual 0,18 vezes D mais XB vezes vírgula B vezes B. E por último, o nosso C, 0,2 vezes F igual a 0,02, né? Aqui. Isso. Vezes D mais XB vezes C. Vezes B também, né? Então, nós temos isso aqui, ó. O que é conhecido para nós? Sabemos 100, sabemos 60, sabemos 40. Opa. Aqui, sabemos que é 100, 60 e 40. Mesma coisa. 100, 60 e 40. E aí nós vamos isolar tudo isso. Se eu for fazer isso aqui bem rapidinho, ó, vai ficar como nesse seguinte formato. XB vai ser 0,5 vezes 100 menos 0,8 vezes 60 dividido por 40. Certo? Para o meu x, b vezes b vai ser 0,3 vezes 100 menos 0,18 vezes 60, tudo isso dividido por 40. E por último, meu xbc vai ser 0,2 vezes 100 menos 0,02 vezes 60, tudo isso dividido por 40. E aí, calculando esses componentezinhos aí, nós temos que x é b vezes vírgula a, xb, vírgula b, e xc, vírgula c vai ser, para o xa nós temos, vamos avaliar isso aí, para o xa, sabemos que isso aqui vai nos dar 0,05, que vezes 100 vai dar 50%, o nosso xb vai dar 0,48, que é igual a 48%. Opa, aqui não é 50%, né? Aqui é 5%. E o nosso C, ó, se for bom aqui, você não precisa nem calcular o último, porque você sabe que
a soma deles tem que ser 1. Então, ó, 0,05 mais 0,048 vai nos dar 0,53. Isso vai nos dar uma diferença de 0,47. Isso é igual a 47%. E aí, ó, se eu for avaliar isso para conseguir fazer essa primeira condição, ó, porque a segunda condição nós já determinamos, que é a proporção da corrente B. Então, nós precisamos determinar B sobre F. O que é o B sobre F? B sobre F é o quê? 60 dividido por 100. Isso é igual a 0,6 ou, se você quiser, 60%. Então, aqui nós fizemos todas as demandas do exercício. Esse exercício, em teoria, ele não é tão complexo, ele até se assemelha bastante ao outro. É só um pouco mais de cálculo que tem que trabalhar nessa condição aí. E aí, matamos base mássica e base molar. E aí, nossa próxima questão vai ser o quê? Com reação. E aí, isso já muda um pouquinho, porque tem algumas condições que nós temos que avaliar quando se tem reação. E aí, depois, acabando a condição de reação, nós podemos entrar na parte que você envolve multisistemas. Então, assim, você não vai ter somente entrada e saída. Pode ser que você tenha um refluxo, que vai ser uma outra entrada dentro de uma entrada. Pode ter um bypass, que é uma saída em cima de uma saída, e por aí vai. Então, mais para frente, nós vamos estudar essa condição e trabalhar um pouco melhor isso aí. Muito obrigado, gente, pela atenção até aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender. E aí, para dar uma força no canal, né, compartilhem o vídeo com seus colegas aí, com o pessoal que precisa, e também não deixem de deixar o gostei de vocês. Muito obrigado. Até a próxima.